Vamos ficar de pé novamente, irmão, para a gente fazer a leitura bíblica em reverência à palavra de Deus, tá bom? Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler do verso, começando do verso 1. Irmãos, eu gosto de fazer leituras grandes, viu? Se os irmãos não se incomodar, e hoje é pela manhã, né? Vamos lá. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar águas. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e lhe daria e teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos em encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade
e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Podeis sentar, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no culto da temática de missões. E eu gostaria de continuar falando, como eu tenho nas pregações, falando de encontros de Jesus. E desta vez eu quero falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. O encontro de Jesus com essa mulher é uma das passagens mais ricas do Evangelho, porque mostra como o Senhor quebra barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras religiosas e barreiras pessoais para oferecer salvação. Todos nós conhecemos pessoas que precisam de salvação e muitas vezes não sabemos como nos aproximar, não sabemos o que falar ou como conduzir uma conversa. E esse capítulo 4, Jesus nos dá um modelo perfeito de evangelização ao encontrar essa mulher samaritana. Ele não apenas transforma a vida dela, mas transforma a vida de uma cidade inteira. E outra coisa, irmãos, todos nós, todo mundo tem uma sede na alma, um vazio que tentamos preencher de alguma forma. Todas as pessoas têm essa sede na alma. Alguns buscam preencher essa sede através da religião, outros buscam através de conquistas, outros buscam através de relacionamentos e outros buscam ainda por prazeres carnais. Mas, por mais que bebam desses poços que nós apresentamos, a sede continua voltando. E o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que somente em Jesus é que ele pode oferecer a água viva que sacia para sempre. Nesse encontro, ele nos ensina sobre graça, sobre acolhimento, sobre transformação e sobre missões. Né? Além disso, nós vamos aprender as estratégias que Jesus usou para salvar uma vida. As estratégias. Voltamos lá, você está com o texto aberto. Voltamos no verso 4, que diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Repitam comigo, passar. Isso mesmo. Bem, Jesus se aproxima da mulher intencionalmente. Foi a primeira estratégia de Jesus. Ele tinha intenção por propósito. Que bom, propósito. Né? A intenção de se aproximar. Né? Irmãos, geograficamente, havia outros caminhos para Jesus ir da Judéia, onde ele estava, para a Galileia. Geograficamente, tinha outros caminhos. Né? A Judéia estava cá embaixo, a Galileia lá em cima. Né? Por exemplo, ele poderia ir pela encosta do território, pela encosta do mar. Ele poderia também atravessar o Jordão e lá na Pérea, lá em cima na Pérea, ele atravessar de novo o Jordão e ir para a Galileia. E a outra forma era passando por Samaria. E foi justamente esse percurso que ele escolheu, porque espiritualmente existia um propósito. Diga um propósito.
Que palavra boa que o irmão trouxe lá de início, né? Parece que estava tudo combinando assim, né? Não falei nada para ele, né? Jesus não evitou o caminho mais difícil. Ele foi por Samaria porque havia uma alma a ser alcançada ali. Se nós queremos ganhar vidas, precisamos ir ao encontro dela. Não devemos esperar que venham até nós. É como um bombeiro que corre para o lugar do incêndio, irmãos. Jesus, ele correu para onde estava a necessidade. Mas a gente precisa lembrar que os judeus evitavam passar por Samaria por causa do ódio antigo e profundo existente entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eram uma raça mestiça, era parte judia e parte gentia, que havia se tornado assim durante o cativeiro assírio das 10 tribos do norte no ano de 727 a.C., quando dá a invasão ali de Samaria. Mas, uma vez que Jesus operava dentro do plano de Deus, preste atenção, irmão, Jesus operava dentro do plano de Deus, então era necessário que ele passasse por Samaria e lá encontraria uma mulher e a conduziria à fé salvadora, o tipo de fé que traria impacto sobre uma comunidade inteira. Sobre uma comunidade inteira. Verso 9. Diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus chegou ao poço de Jacó por volta de meio-dia. Era justamente o horário em que as mulheres iam buscar água, né? E os discípulos tinham ido à cidade mais próxima para buscar comida. Enquanto Jesus, ele esperou de propósito ali ao lado do poço. Ele esperou de propósito ali ao lado do poço. Ele estava cansado, faminto e com sede. Irmãos, João, ele mostra Jesus, ele não mostra Jesus apenas como filho de Deus, mas João, ele mostra Jesus também como filho do homem. Quer dizer, ele era 100% homem também, e ele tinha as limitações de homem. Cristo passou pelas experiências normais da vida humana e é capaz de se identificar conosco em cada uma dessas dificuldades para ter misericórdia de nós, porque realmente Ele sabe como é a nossa condição de humano. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus, ao se encontrar com a mulher samaritana, ele não a acusou, ele não apontou os seus pecados, pelo contrário, ele fez um pedido, ele pediu um favor: dá-me de beber. E depois apresentou a mensagem do Evangelho. Para alcançar aquela mulher, Jesus, ele ultrapassou algumas barreiras, que eu vou falar aqui agora. A primeira barreira foi a barreira cultural. O nome Sicá significa cidade de bêbados. Os judeus consideravam imunda a comida dos samaritanos.
No entanto, Jesus mandou que os discípulos comprassem comida em Sicar. Que coisa, né, irmãos? Depois, além do mais, um rabino não poderia conversar com uma mulher ao público. E Jesus puxou conversa com aquela mulher, né? A mulher tinha uma vida moral reprovada pela lei. Já havia se divorciado 5 vezes, né? E agora vivia com um amante. Era uma mulher desprezada, mas Jesus a valorizou. Aleluia! A primeira barreira cultural. Mas tinha também a barreira racial. Como nós já deixamos claro, o povo samaritano de Samaria era uma espécie de mistura racial. Era meio judeu e meio gentio. Havia perdido sua identidade racial. No tempo de Jesus, a desavença entre esses dois povos perdurava já aproximadamente 500 anos. E era tão sério, irmãos, que um judeu considerava um samaritano combustível para o fogo do inferno. Já pensou como tratava os samaritanos? No entanto, Jesus conversou com a samaritana e lhe pediu um favor: dá-me de beber. E a outra barreira era a barreira religiosa. A separação entre o judeu e samaritano, eles não se relacionavam, porque também existia uma apostasia religiosa dos samaritanos. Eles haviam se desviado da sã doutrina, né? Eles haviam perdido a integridade da doutrina. Eles diziam que no monte de Gerazim era o lugar do verdadeiro templo e o lugar da verdadeira adoração. Eles rejeitavam o Antigo Testamento e criam somente na lei, nos cinco livros chamados o Pentateuco. De maneira que de maneira que estava provado que eles tinham uma religião sincrética, misturada e herética. Eles tinham se desviado da verdadeira doutrina. A conversa de Jesus com a mulher samaritana tem todo esse cenário de preconceitos no pano de fundo. Mas Jesus supera todos esses obstáculos e vence todas essas barreiras e triunfa sobre todas elas para alcançar o coração daquela mulher. Irmãos, para evangelizar, muitas vezes precisamos vencer barreiras de raça, de classe social, de religião e até de reputação. Isso mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. É como um médico no pronto-socorro, que ele não escolhe a quem vai atender, ele atende a quem precisa de socorro. Nós precisamos acolher as pessoas assim como Jesus acolhia. Talvez aquela pessoa que você evita, um vizinho chato, difícil, um colega de trabalho grosseiro, ou alguém que é viciado. É justamente, irmãos, essa pessoa que Jesus quer que você alcance. Já pensou nisso? Verso 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água.
Jesus usa necessidades comuns como ponto de partida para apresentar o Evangelho. Ao pedir algo a Jesus, abre a conversa e oferece algo muito maior, a água viva que aquela mulher buscava diariamente no poço, mas a sua alma continuava com sede. Assim é a vida de quem procura satisfação fora de Deus. Bebe, mas logo tem sede de novo. E aí só Jesus Cristo, só nele, a sede é saciada. Ele é a fonte de vida eterna. O Evangelho, ele precisa ser pregado para libertar os pecadores que estão mortos nos seus delitos e pecados. E assim podemos aprender com Jesus coisas maravilhosas, com o diálogo com aquela mulher samaritana. Ele despertou nela a simpatia. Sim, irmãos, se você deseja penetrar no coração de outra pessoa, precisa fazer um favor para ela ou pedir um favor para ela. Jesus pediu água, mas algo simples e natural, terreno, começa com a conversa a partir de uma coisa do cotidiano. Você pode evangelizar convidando alguém para um almoço, você pode convidar alguém dando uma carona, você pode convidar alguém pedindo para um café, a partir de necessidades e assuntos comuns, para então introduzir o Evangelho. Amém, irmãos? Verso 10 diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo algo, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A mulher precisava conhecer o dom de Deus. Digam dom. O dom de Deus, que é a água viva. A água viva que Jesus oferece não vem de um poço comum. É uma dádiva que só o Messias pode conceder. Muitas pessoas vivem uma vida infeliz, vazia, prisioneira à cultura deste mundo. Não conhece a Jesus, o supremo dom de Deus. A mulher samaritana talvez não esperasse nada de Deus. Ela estava desiludida com a vida. Por isso Jesus tocou naquele nervo exposto da sua curiosidade. Ora, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, despertou a curiosidade dela. Que dom é esse? Né? Essa fala de Jesus aguçou aquele desejo de saber quem era aquele que estava falando com ela. Quem era aquele? Ele aponta para uma vida mais plena, além do que ela conhecia. Devemos mostrar para os descrentes que só Cristo satisfaz a sede mais profunda da alma. Que água é essa? A água da vida. A promessa de Deus é derramar água sobre os sedentos. Deus convida a todos. Ele diz assim: vós todos que tendes sede, vinde às águas. Deus promete que seu povo tiraria com alegria águas do poço da salvação. O próprio Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O Espírito que flui como um rio dentro de nós
é essa fonte que jorra para a eternidade e só Cristo dá a verdadeira satisfação. Aleluia. Muitas pessoas buscam preencher o vazio da alma em coisas que são até boas, irmãos. Como eu disse, todo mundo tem um vazio na alma, né? E algumas pessoas até buscam preenchê-la com coisas que até são boas, como trabalham sem parar, né? Correm atrás de dinheiro, acumulam bens, saciam prazeres carnais, mas continuam com uma vida inquieta. É como beber água salgada do mar. Quanto mais bebe, mais sede dá, e ainda faz mal. Mas só a água pura é que mata a sede. Só Jesus pode saciar o coração sedento do homem. E hoje Jesus continua se encontrando com pessoas junto aos poços da vida. Talvez você também esteja tentando matar a sua sede em lugares que nunca satisfazem. Mas Deus, Jesus, está neste lugar dizendo: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 16. Ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Irmãos, é interessante que antes de oferecer cura, Jesus toca lá na ferida, lá onde dói, né? Ele pede que ela chame o marido e ela responde que não tem. Então Jesus revela que ela já teve 5 maridos, foi divorciada 5 vezes, né? E o que tinha agora não era seu marido. Mas Jesus faz isso, não é para expor, não é para humilhar, mas para mostrar que Jesus conhecia a sua dor e conhecia o seu vazio. Da mesma forma, quando nos encontramos com Jesus, Ele nos confronta com a verdade. Ele revela nossa realidade, não para nos condenar, mas para nos libertar. Porque, na verdade, não existe salvação sem arrependimento, e não há arrependimento sem que primeiro conhecemos quem somos diante de Deus. Nós somos pecadores. Na verdade, pecadores, aqueles que já conhecem a Jesus, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Quantas vezes, irmãos, você vai ao médico achando que tem apenas um incômodo e aí o exame mostra algo mais profundo, né? No início pode doer aquela notícia daquela enfermidade que você não esperava, em ouvir a verdade, mas é nesse diagnóstico que vai encaminhar você para a cura. Para a cura. Quando Jesus revelou a vida da mulher samaritana, foi como se fosse um raio-x espirituais. Ele mostrou a sua ferida, mas também ofereceu cura.
O evangelho não é só bênção, porque tem gente, não, eu vou para o culto da quarta-feira, porque vai ser uma bênção. Sim, mas o evangelho não é só bênção, é também confronto. Precisamos falar do pecado com amor, mas sem omitir a verdade que liberta. Verso 23, irmãos. Verso 23, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Né? A mulher talvez tentando agora fugir do assunto, né? Que Jesus estava falando se ela tinha marido, né? Fugindo do assunto, né? Ela levanta uma questão: onde adorar? Senhor, onde adorar? É aqui no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? Mas Jesus mostra que a verdadeira adoração, ela não depende de lugar, ela depende de atitude. Deus não busca adoradores que apenas cumpram rituais, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É um chamado para um relacionamento vivo com o Senhor, baseado na entrega sincera do coração. Jesus mostra que a religião, ela não salva, mas o relacionamento com Deus, sim. Pessoas hoje confiam em tradições, lugares, rituais. Precisamos mostrar que a adoração é entrega sincera ao Senhor. Eu imagino quando o pastor pintou aqui mais escuro, não foi? Algumas pessoas, igreja preta. Irmão, pelo amor de Deus, não é o lugar não, é o seu coração, é a sua atitude sincera. Jesus disse para a mulher: não é no monte nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é um dos temas centrais das Escrituras. A veneração de imagem de escultura é uma abominação a Deus, porque Deus é plenamente espiritual em sua essência. Quando Jesus diz que Deus é espírito, está significando dizer que Ele é invisível, que Ele é intangível e que Ele é divino, em oposição àquilo que é humano. É desconhecido para os seres humanos, a menos que Ele decida se revelar. Da mesma forma que Deus é luz, é amor, Ele também é espírito. E esses são elementos da forma em que Deus se apresenta aos seres humanos. Da bondade, da sua bondade e da sua autorrevelação no Filho. Deus escolheu se revelar como o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne. Quem vê Jesus vê o próprio Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele se decidiu revelar no Filho, em Jesus. Verso 26. Cadê meu tempo? Só mais um pouquinho, irmãos. Verso 26. Diz assim: então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A mulher mencionou o Messias que havia de vir. Então Jesus disse: sou eu o que estou falando com você. E é interessante que a declaração eu sou nos lembra a própria revelação de Deus
né, quando disse a Moisés: eu sou o que sou. A samaritana encontrou com o Messias, saciou a sua alma e bebeu água da vida. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele ilustra 3 verdades inegociáveis da salvação. Primeiro, preste atenção, irmãos, a salvação vem somente com aquele que reconhece sua desesperada necessidade de vida espiritual. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito. Ele sabe que não tem como se salvar, então ele reconhece que só em Jesus há salvação. Em segundo lugar, a salvação vem somente para aqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados e desejam o perdão. Primeiro reconhecer, confessar e finalmente a salvação vem somente para aqueles que recebem Cristo como Messias e Salvador. Eles reconhecem, confessam e recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Finalmente, irmãos, no verso 28, diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Quando alguém recebe uma medicação que faz efeito, ou quando recebe uma promoção incrível, o que é que faz? Compartilha com os amigos, compartilha com a família. Quanto mais quem recebe a salvação eterna em Cristo Jesus. Tem um desejo, tem uma vontade, algo inquieta, que quer compartilhar com os amigos, a família. Eu lembro quando eu realmente entendi de salvação, de conversão, eu convidei um amigo para a igreja. O amigo veio, ficou na janela, olhando pela janela. Eu fui lá puxar ele pelo braço: entra, homem, para ouvir acerca da verdade. É assim que a gente se sente e quer que o outro entenda, né? Pois então, a evangelização precisa conduzir ao encontro pessoal com Jesus. Não apenas a doutrina, a participar do culto, né? a igreja, e de fato aquela mulher se converteu. A gente entende porque, em primeiro lugar, ela deixou o cântaro. Deixou o cântaro porque encontrou algo maior. É como se você entrasse no supermercado, comprasse uma água, uma garrafinha de água mineral, né? Comprasse e quando saísse ali encontrasse uma fonte jorrando de água mineral. Você deixa a sua garrafinha ali para se apossar daquela fonte. Foi o que ela fez. Deixou o cântaro e correu para a cidade para anunciar às outras pessoas. E outra coisa, foi justamente isso que ela fez. Correu para a cidade para anunciar Jesus. Ela testemunhou para toda a cidade que tinha encontrado um homem que ela achava que era o Messias. Porque ela já tinha ouvido falar nas Escrituras. Diz, parece, pelas características, ele é o Messias. Quem encontra Jesus tem
pressa em compartilhar essas boas novas com os outros. Uma vida alcançada gera outras vidas alcançadas. E o Evangelho se multiplica quando testemunhamos daquilo que Ele fez por nós. Que Ele fez por nós. Concluindo, irmãos, quero só passar os pontos que nós vimos aqui das estratégias de Jesus para evangelizar. Primeiro, aproximação intencional. Segundo, quebrar barreiras. Usar ponto de contato da vida cotidiana. Despertar sede espiritual. Confrontar com amor. Né? Você é um pecador, mas não. É assim não. Né? Apontar para a verdadeira adoração, revelar Jesus como Salvador e transformar-se numa testemunha para alcançar outras vidas. Amém, irmãos? Se nós seguirmos essas estratégias, veremos pessoas sendo transformadas no nosso redor. Assim como aquela mulher alcançada levou toda a cidade para Cristo. Deus pode usar você para alcançar famílias, amigos e comunidades inteiras.